3 de janeiro de 2026 e mais uma vez o mundo acorda com um terremoto caótico em sua geopolítica. Eu sou Flávio Bueno, professor de geografia, e estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a prisão, captura e sequestro de Nicolás Maduro. Vem comigo? Salve, salve galera, tudo bem com todo mundo? Eu sou o Flávio e mais uma vez o mundo amanheceu em meio ao caos, pelo menos do ponto de vista geopolítico. E antes, outrora, as coisas aconteciam do ponto de vista geopolítico muito distantes de nós, né? A gente está falando de Ucrânia, a gente está falando de Índia e Paquistão, a gente fala dos problemas ali no Sudeste Asiático, a gente fala de Israel e Gaza, Israel e Hamas, a gente às vezes troca uma ideia sobre as guerras invisíveis no continente africano, né? Ou enfim, mas poucas vezes a gente conversa sobre instabilidade geopolítica na América Latina, pois é importante que se diga, a gente vive em uma das regiões mais livres de conflitos beligerantes entre nações. Uma região que tem uma característica muito ampla de pacifismo do ponto de vista das relações diplomáticas, do diálogo das relações diplomáticas, mesmo com pensamentos políticos e ideológicos diversos naqueles que lideram as nações, sobretudo do Cone Sul, sobretudo da América do Sul. Mas depois de muito tempo, nós mais uma vez observamos a instabilidade bater à nossa porta. E agora, né, de uma maneira muito categórica, com um ataque dos Estados Unidos ao regime, mas sobretudo à figura do Nicolás Maduro. Bom, é importante que se diga que há aqui alguns pontos bastante complexos de se analisar. E que, logo de cara, é importante que você entenda que criticar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela não é apoiar Nicolás Maduro e seu regime, é o contrário, tá certo? Ninguém aqui questiona o autoritarismo, né, a produção do sistema desumano, a questão humanitária que faz com que mais de 7 milhões, ou fez com que mais de 7 milhões de venezuelanos partissem da Venezuela para países circunvizinhos. Não, a gente não está questionando isso. Mas uma coisa não justifica a outra. Um erro não pode, somatizado com o outro, gerar um acerto. Erro mais erro gera erro também. E é sobre isso que a gente precisa analisar. A frase do Donald Trump hoje no seu discurso, ela é bastante emblemática, né? Ele diz de maneira muito categórica que o domínio, né, dos Estados Unidos no hemisfério ocidental jamais será questionado novamente, né? E, bom, é claro que nós somos aqui, e a gente precisa categorizar isso, nós somos dentro da nova ordem mundial, dessa ordem unimultipolar. Nós somos a zona de influência dos Estados Unidos. Isso é ponto pacífico, tá certo? Mas isso não significa que os Estados Unidos pode colocar na latrina, né, colocar na lata do lixo, né, todas as teses, todas as regras fundamentadas com muito diálogo, após muito sangue derramado na Constituição do Direito Internacional. E esse é um ponto que eu acho que é muito importante da gente destacar. Bom, a justificativa apresentada pelos Estados Unidos no decorrer dos últimos meses foi de que o regime de Nicolás Maduro é um regime ligado ao narcotráfico e, inclusive, ele adjetiva de maneira equivocada, tá, do ponto de vista da estrutura jurídica internacional, narcotráfico como narcoterrorismo. Inclusive, a gente tem alguns políticos aqui do Brasil tentando também constituir essa adjetivação, esse conceito, aquilo que nós chamamos de narcotráfico. Está errado sob todas as perspectivas conceituais. Narcotráfico é uma coisa, está relacionado a crime civil, que não corrobora para a construção de uma instabilidade
política, social e que não é precedida de perspectivas ideológicas. Terrorismo não. Terrorismo é a prática de provocação de medo, de pânico, de terror, né, feito de forma premeditada para gerar comoção por conta de uma causa. Tá certo? E isso é conceito geopolítico. Isso tá na literatura fundamental que estrutura todas as teses da geopolítica. Então, qualquer coisa diferente disso, gente, na verdade, é aproveitamento político de coisas que não devem ser aproveitadas, né? E aí, é importante que se diga que existem algumas narrativas que são condenáveis. A primeira delas é a. Bom. é, Defender o ataque à Venezuela é fruto de um processo de ignorar mesmo qualquer jurisdição, qualquer padrão jurídico internacional, do direito internacional. Dois, uso da desonestidade intelectual, de uma verborragia ou de uma retórica que tem fins políticos. Né? E lembre-se, somente 11 países do planeta Terra que se manifestaram apoiaram a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Por quê? Porque isso pode abrir um precedente absolutamente perigoso para qualquer um. Então, em outras palavras, se o governo X não me agrada, eu vou lá e derrubo ele. Não é assim que acontece. Tá? O artigo 2º da Carta das Nações Unidas é muito claro: o direito à soberania, o direito à inviolabilidade da soberania é fundamental no princípio da igualdade dos Estados. Tá lá, tá na carta, assinado inclusive pelos Estados Unidos. Afinal de contas, as Nações Unidas foram obra política do próprio Estados Unidos, tá certo? Dois, né, essa desonestidade intelectual tem fins eleitoreiros, e aqui eu vi, por exemplo, alguns presidentes, inclusive da América do Sul, apoiando o ataque, mas conversando inclusive com alguns diplomatas ou pessoas ligadas à diplomacia desses países com a qual eu tenho contato, né, ficou muito claro e fica muito claro que há uma tensão no ar. Que assim, nesse momento pode ser benéfico do ponto de vista de falar com a minha base, mas é assustador, até porque o poderio militar norte-americano, comparado com os países da América Latina, é absurdamente mais amplo. Então esse é um ponto que eu acho que é importante da gente destacar. E claro, existe no meio desse processo aqueles que mais importam, né, que são os venezuelanos. Né? E aí o direito à autodeterminação dos povos, ou seja, daquele povo escolher, né, ter a possibilidade de escolher os seus próprios rumos políticos, esse direito ele foi absolutamente vilipendiado, destruído, tá certo? E mais uma vez, isso não significa que eu ou que qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção sobre geopolítica, né, apoie aquilo que o Nicolás Maduro é. Aliás, inclusive, é muito questionável como que essa invasão aconteceu sem causar nenhum tipo sem ter nenhum tipo de resistência, né? Também eu acho bem esquisita essa história, mas a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. É importante, dentro desse cenário, né, caracterizar alguns pontos que eu acho que são destacáveis. O primeiro deles é que existem raízes históricas desse intervencionismo norte-americano na América Latina. Em 1823, o presidente dos Estados Unidos, então presidente James Monroe, elabora uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que afirmava, né, que a América deveria ser para os americanos. E lembrem-se, tá? É importante esse cenário porque a gente tem ali um contexto no início do século XIX, né, de independência do Haiti. Né? Depois, em 1811, aí vem as revoltas e a luta, né, do bolivarianismo, Simão Bolívar, o libertador, né? Para quem gosta de futebol, daí o nome Taça Libertadores da América. Né? Nesse mesmo cenário, os Estados Unidos está vivendo uma segunda guerra de independência vencida pelos Estados Unidos, e daí vem a formulação da teoria América para os americanos. Claro, no decorrer da história, essa lógica de América para os americanos acabou se configurando no quê? Na América para os americanos do Norte, confirmado agora, né? América para os Estados Unidos. Mas isso não é novidade. Mais à frente, nós tivemos uma série de conflitos aqui na região do Caribe, na América Caribenha, né? Na chamada, no Istmo, tanto no Istmo como na América Insular, né? Que culminaram em outras independências, mas também o desenvolvimento de uma outra doutrina
já com Theodore Roosevelt, né, que é a chamada doutrina do Big Stick, já no início do século XX. Big Stick, o grande porrete, né, ou seja, é a constituição do conceito de paz armada, de paz mediante a força, da ideia dos Estados Unidos como policiais do mundo e o surgimento oficial daquilo que nós chamamos de imperialismo norte-americano, ou seja, a gente, de alguma forma, no século XIX se livra do imperialismo produzido, né, pelos europeus e agora está submetida a um outro prisma de imperialismo, né? E os Estados Unidos efetivamente construindo isso de maneira muito violenta. Lembre-se que, inclusive, a nossa questão ali da anexação do Acre está dioturnamente atrelada às negociações do Barão de Rio Branco com o Theodore Roosevelt para tentar o quê? Diminuir um pouco da influência norte-americana aqui no controle das nossas riquezas. Naquele momento, a riqueza era borracha, né? Fundamental para a segunda Revolução Industrial. Né? Mais à frente, já na Guerra Fria, a gente passou por boa vizinhança com a política do chiclete com banana, né? Mas mais à frente com Harry Kissinger, a gente vai ter o desenvolvimento da estruturação da Realpolitik norte-americana aqui na América Latina, né? Com a constituição efetiva do que? Dos intervencionismos ligados à Operação Condor, com apoio logístico e militar para os golpes de Estado que aconteceram na América Latina durante a Guerra Fria, para evitar expansão, sobretudo do socialismo, né? E logo à frente, com Reagan, com Bush, Reagan lá em Irã e Iraque, né? Com o Bush, que era o pai, que era vice-presidente do Reagan, que depois vai se tornar presidente, né? Com o ataque ao Iraque, né, a Guerra do Golfo, mais à frente com Bill Clinton, com as intervenções na Iugoslávia, né, depois vem Bush filho, né, não precisa falar com a doutrina Bush, guerra ao terror, com as invasões ao Afeganistão, ao Iraque, depois o próprio Obama com a Primavera Árabe e agora o Trump, que já lá em 2020 já havia promovido uma intervenção extremamente violenta com a morte do Qassem Soleimani, líder iraniano, maior líder militar iraniano lá em Bagdá, né? Agora as asinhas, aquele cara que inclusive criticava o Bush pelos gastos excessivos de intervenções extremamente mal sucedidas promovidas pelos Estados Unidos, esse mesmo cara promove a invasão, um ataque à Venezuela. O ataque militar em si é um ataque até considerado efetivo, né? Assim, não houve grandes destruições, ainda a gente não tem notícia de mortos por parte da Venezuela, mas segundo a declaração do Donald Trump, não há mortos de militares norte-americanos, nem alvos militares alvejados, nem nada disso, o que me deixa extremamente preocupado, porque de repente houve uma negociação para a captura do Maduro, mas com de repente apoio interno, o que de fato não determina a queda do regime. O regime não caiu, a vice-presidente da Venezuela se manifestou de uma maneira muito clara hoje em relação a isso, né, de ter certa resistência, mas também não houve resistência militar. Então imagina só, você está invadindo o palácio presidencial, né, você captura o presidente e a primeira-dama e não há resistência, ou não há uma resistência tão efetiva. Então tem alguma coisa de meio estranho no ar. Tem uma certa espetacularização da coisa, né? Acabei de ver as imagens do Maduro descendo em Nova York, né? E toda a mídia, né? Milhares e milhares de membros do FBI levando ele para delegacia de narcóticos lá de Nova York, onde ele foi acusado formalmente de narcotraficante, mas, enfim, me parece muito estranho, né, a forma como a coisa se desenvolveu, né, e é importante que você entenda que há também hipocrisia pra caramba nesse cenário, né, o Trump, agora no novembro de 2025, ele perdoou o ex-presidente de Honduras, o Juan Orlando Hernández,
condenado por narcotráfico nos Estados Unidos há 45 anos. Então o objetivo claro e manifesto, evidentemente, não é de o que? De combater o narcotráfico. Isso fica muito bonito, né? Sobretudo quando você fala para a base interna, isso fica muito bonito. Mas no fim das contas, é uma nova forma de constituir esse imperialismo dos Estados Unidos naquela região, tá? Bom, por que a gente fala que isso é uma violação e esse é um ponto bastante sensível, tá? Existem pelo menos 4 documentos oficiais que são muito importantes nesse cenário, tá? A Carta da ONU de 1945, né? O direito internacional constitucionário, né, de não intervenção, né, e claro a Carta da OEA, além da própria Constituição, não só dos Estados Unidos, como também a Constituição da própria Venezuela, né. A Constituição dos Estados Unidos deixa muito claro, né, que qualquer tipo de invasão que possa, de alguma forma, vir a ser uma declaração de guerra, precisa ter a consulta do Congresso Nacional norte-americano, né? E não houve isso, né? Aliás, eles fizeram uma manobra política lá usando o Departamento de Justiça, o ministro da Defesa, que não é ministro da Guerra, e, enfim, fizeram todo um malabarismo lá para tentar justificar juridicamente a invasão. Ponto. O que eu preciso falar para vocês? O ato é ilegal. Opa, o ato é ilegal, juridicamente, nem internamente, nem para o direito internacional o ato é possível. Para vocês terem uma noção, a violação, primeiro do artigo 2º do inciso 4, que proíbe o uso da força que não seja feito através de uma legítima autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é um ponto pacífico. Além disso, a igualdade soberana entre os estados, que está no princípio, no inciso 1º do artigo 2º, né? Ou seja, eu não posso tratar um estado como um subestado, ou como um protetorado, ou como uma colônia, né? Estados que são reconhecidos pela ONU precisam ter a respeitabilidade de um Estado, e violar a soberania é não respeitar a existência desse Estado, tá? Existe um princípio importante dentro do direito constitucional chamado de jus cogens, né, ou jus cogens, né, sei lá, que significa direito cogente, né, que basicamente são normas imperativas. O que significa isso? O que são normas imperativas e fundamentais? São normas que não podem ser desrespeitadas porque elas já foram definidas através de um pleito internacional. Entendeu? E o direito à soberania é justamente um direito jus cogens, ou seja, ele não pode ser perpetrado, ou seja, ele não pode ser de alguma forma o que? Desrespeitado, beleza? Além disso, a OEA no seu artigo 19 proíbe, a Organização dos Estados Americanos, proíbe qualquer tipo de intervenção nos países do continente americano, sobretudo relacionados à violação da soberania no ambiente interamericano. Então esse é um ponto também que é importante pra caramba da gente destacar, né? O Trump admite não consultar o Congresso Nacional, né? Dizendo que eles não tinham que questionar. A frase dele é muito importante. Ninguém tinha que me questionar, tinha que apoiar. Ou seja, instituições republicanas não servem no processo, né? Também declarou ele, né, declara que essa operação é a maior desde a Segunda Guerra Mundial, que mostra muito do egocentrismo, dessa megalomania do Donald Trump, que, cara, tá longe de ser uma operação. Você tem tempestade no deserto lá no Iraque, você tem, por exemplo, a Guerra da Barbárie lá na Bósnia, né? Você tem as próprias invasões do Afeganistão e Iraque, né, que inclusive foram questionadas do ponto de vista também jurídico. Então, megalomania do Trump tá longe de ser a maior, tá certo? E ele assume a captura, né? E que ele assistiu a captura do Maduro meio que numa cena de Call of Duty. Ele falava que estava assistindo como se fosse um programa de televisão,
mais uma vez, a espetacularização do processo. Então, vamos lá, o processo não é legal. Que não significa que o governo do Maduro seja legítimo, né? Inclusive, o Brasil questiona as últimas eleições do Maduro, porque o Maduro não apresentou a ata eleitoral, né, que mostrava de fato a sua vitória. Ou seja, a gente pode sim questionar o governo Maduro, a gente deve questionar, e é para isso que a geopolítica existe, é para isso que a diplomacia existe, para justamente pressionar Maduro, né, e pressionar outros líderes que são déspotas, tiranos, etc, etc, a de alguma forma abrirem mão do poder por medidas diplomáticas. Esse é um ponto que é importante da gente destacar, tá certo? Bom, o que isso também mostra? Que a gente tem uma Venezuela absolutamente vulnerável e o Estado tá num cenário de colapso absolutamente significativo, né? E um colapso multidimensional. Primeiro, olha só, a gente tem um colapso econômico muito significativo, né? Uma economia que encolheu 80% desde 2013, quando Maduro efetivamente assume depois da morte do Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez é o cara que vai assumir esse poder, vai desenvolver o lance que nós chamamos de chavismo, e vai mudar inclusive o nome da Venezuela, aquela onda toda e tal, né? Você tem uma hiperinflação histórica, chegou a 65.000% em 2019, então só para vocês terem uma noção de como que a coisa é significativa, e 85% da população em situação de pobreza. Esse é um ponto só do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista político, né? Uma oposição absolutamente fragmentada, né? A Marina Corina Machado, que venceu agora recentemente o Prêmio Nobel da Paz, mais uma vez um prêmio Nobel ultra questionável, até porque a própria Marina Corina Machado, Maria Corina Machado, apoiou um ataque de um outro país ao seu país. Só por isso a Maria Corina Machado já deveria ser questionada, né? Mas a gente viu a FIFA agora dar um prêmio da paz pro Donald Trump. Então, assim, prêmios de paz não necessariamente significa que aquelas pessoas produzem a paz, né? E Trump já afirmou, jogando um balde de água fria na Maria Corina Machado e na sua trupe, né, de que não vai apoiar, porque ela é fraca. Olha só, inclusive mostra um pouco da violência de gênero, que é bem base da estrutura histórica do Trump, né? Ela é bonita, mas não tem apoio, não tem capacidade de governar a Venezuela, mais ou menos o que ele falou hoje, né? Muitos apoiaram, inclusive, as decisões, as manifestações de França e de Alemanha são também bem questionáveis, né? O Macron apoiou, inclusive, só que questionando o Trump em relação a quem vai produzir uma mudança no governo, porque o Trump afirma que quem vai gerir a Venezuela nesse primeiro momento é ele, né? É os Estados Unidos. O que também é questionável, né? Porque não há deposição do regime, não. Mas a gente vai falar sobre isso depois, né? Já Macron afirma que o Edmundo González Urrutia tem que assumir o poder porque ele foi legitimamente eleito, aquela onda toda. Temos um impasse. Temos um problema, tá certo? E olha só que coisa absurdamente difícil de compreender. A Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, questionou, né, o ataque do Trump, né, que é um ataque à soberania que ela inclusive está certa, né? Já o Macron, que é o cara teoricamente apoiador da democracia, né, e mais de centro-direita, apoia a invasão à Venezuela, né? Bom, nada diferente do que a França faz durante toda a sua história, né? A França é um país que se sustenta pelas invasões que fez a uma série de outros países durante sua história. Então esse é um problema, tá? Tem um certo diálogo com a Delcy Rodrigues, que é a vice do Maduro, né? Por isso que eu acho que o regime não caiu. A declaração dela hoje é muito forte, mas é muito forte mesmo, né? E lembre-se, tá? Falta derrubar todos os militares que ajudam a comandar as províncias, né? Tem toda uma questão importante atrelada a esse processo. E o Trump afirmou que vai comandar a Venezuela e que as empresas norte-americanas comandarão o petróleo da Venezuela. A gente vai falar também sobre isso também, tá? Existe uma questão importante, né? Uma produção de petróleo que caiu muito nos últimos anos, né? Para vocês terem uma noção, se produzia
Até 2020, algo em torno de 3 milhões de barris de petróleo por dia, né? Hoje se produz 1 milhão de barris, e é claro, a economia norte-americana se sente prejudicada nesse processo. Houve uma melhoria das relações ali na pandemia, a Venezuela voltou a vender petróleo para os Estados Unidos, e depois disso houve um escalonamento das tensões, o que tornou a situação também bastante complexa, tá certo? E a PDVSA, né, que é a petrolífera venezuelana, estatal venezuelana do petróleo, ela está fortemente sucateada, com desvios de recurso, né, e típico de governos que são autoritários, né, geralmente a gente tem um sucateamento de estatais a serviço dos interesses políticos e geopolíticos de quem governa, tá certo? Esse é um ponto importante, tá? Você tem um quarto da população, hoje a Venezuela tem 30 milhões de pessoas aproximadamente, né? Mas algo em torno de 7 milhões de pessoas saíram da Venezuela nos últimos anos, principalmente a partir de 2013, né? Esses 10 últimos anos, né? Brasil recebeu algo em torno de 2 milhões de refugiados, né, venezuelanos, e aí esse é um ponto importante. Você tem 2 mil quilômetros de fronteiras, mas você tem um problema muito forte, que é a região ali de Roraima, né? Que a dinâmica da Amazônia, o controle, por exemplo, de locais como o Monte Roraima, né? A questão dos Yanomamis, que são etnias que estão, né, ali, reservas que estão na fronteira, mas dos dois países. Então existe Yanomami lá, e a região de Amazônia é uma região absolutamente sensível e que precisa ser observado também com um pouquinho de precaução, um pouquinho de calma. Por isso que nos interessa tanto essa discussão, tá? Isso gera uma crise humanitária profundíssima, né? Assim, crise social dentro da Venezuela. O dinheiro da Venezuela vale nada, né? Problemas sociais significativos, e no meio desse processo não existe vácuo de poder. O Maduro tem muito apoio dos militares, né? E tem apoio de milícias armadas espalhadas pela Venezuela, né? Você tem um cartel forte pra caramba, chamado Cartel de Los Soles, né, lá na Venezuela, mas a importante lembrança que a Venezuela não está entre os maiores produtores de drogas, que abastecem inclusive os Estados Unidos, né? Existem outros lugares do mundo que abastecem muito os Estados Unidos, a Colômbia, por exemplo, né, o México. Então tem muita discussão equivocada, mas bom, tudo isso gera uma instabilidade política muito significativa na Venezuela, e social também, né? A Venezuela é um dos lugares mais violentos do planeta Terra, e isso também é importante de você lembrar, tá certo? Um outro ponto que a gente precisa compreender, e acho que para mim esse é o principal: ali na Venezuela residem interesses estratégicos bastante significativos. Bom, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, algo em torno de 17% do petróleo do mundo, um petróleo de altíssima qualidade, né, tanto em solo quanto também no mar, mas principalmente em solo, em continente, em área contínua, né. Você tem algo em torno de 303 a 305 bilhões de barris de petróleo de reservas, né, o que é algo também bastante significativo, né. Só para a gente fazer um comparativo, a Arábia Saudita, que é a segunda maior reserva de petróleo do mundo. A Arábia Saudita tem 269, 272 bilhões, né, de barris de petróleo possíveis em sua reserva. Então, logo de cara, isso já configura uma situação bastante complexa, né, de como que a gente tem um interesse geopolítico ali relacionado, mesmo nesse momento de transição energética, à questão do petróleo, né. Além disso, a Venezuela tem 25% do seu território com terras raras de bastante qualidade, né. Então, assim, para vocês terem uma noção, nós temos 4 vezes as reservas de petróleo dos Estados Unidos, mais do que a Arábia Saudita, terras raras fortes pra caramba, sobretudo para tecnologia verde, como por exemplo o coltan, o ouro, a própria bauxita, né, que são importantes, né. O Trump afirmou hoje, aliás, é engraçadíssimo no discurso, que é um discurso de quinta série, diga-se de passagem, um discurso muito raso, muito mal elaborado, ele, o Marco Rubio, bajulação e nada de efetivo na fala. E o discurso dele, ele falou 0 vezes em democracia, né, de levar a democracia para Venezuela, e aí a gente reverbera aquilo que a galera tá pluralizando aí
aí nas redes sociais, né, que a frase do Eduardo Galeano nesse livro sensacional, chamado As Veias Abertas da América Latina, quando ele diz que o Império Norte-Americano, né, toda vez que ele vai tentar salvar algum lugar, ele transforma aquele local ou no manicômio ou no cemitério. Eu diria que ele transforma aquele local nos dois, né? Vide Líbia, Iraque, Afeganistão e Síria, tá certo? Então, bom, os Estados Unidos não tá afim de levar democracia, não tá afim de acabar com o narcotráfico. Sejamos sinceros, sejamos honestos com a análise. Os Estados Unidos está tentando levar para a Venezuela petrolíferas norte-americanas para aumentar a produção de petróleo que abastece o próprio Estados Unidos. Então esse é um ponto que eu acho que é importante demais destacar. Tanto é que ele fala disso, mais uma vez, ele citou 21 vezes petróleo. Em 1976 a PDVSA, né, estatizou reservas de petróleo que eram controladas por empresas norte-americanas num governo de direita lá na década de 70 na Venezuela, né? As relações eram harmoniosas até a entrada do Hugo Chávez e consequentemente a ascensão depois da morte do Chávez, do Nicolás Maduro. E aí as tensões ficaram mais amplas, mas enfim, desde 1976 o petróleo venezuelano é um monopólio estatal, tá certo? Esse é um ponto também importante, né? Tem um detalhe que eu acho que é importante também se destacar, né? 25% desse petróleo hoje é vendido para a China, né? Que é o principal comprador de petróleo, né? E que estão sob sanções dos Estados Unidos e essa relação vai ter que ser reconfigurada. Lembrando que ainda existem relações com o Mercosul. O Brasil precisa muito do petróleo venezuelano refinado, né? O Brasil tem muito petróleo produzido, mas nosso petróleo em geral é de baixa qualidade, por isso a gente precisa da derivação e a Venezuela vende esse petróleo também pra gente, além de outros elementos da energia, etc, etc. E aí entra um outro elemento importante que é o dilema brasileiro, tá? A gente tem um ponto importante que é aquilo que a Constituição diz. Então, primeiro ponto que é importante. A Constituição deixa muito claro no seu artigo 1º, né, a defesa da soberania e também a defesa da democracia. Esse é um ponto importante demais, tá? Democracia tá lá como, inclusive, pilar fundamental, cláusula pétrea, etc. Lá no artigo 4º da nossa Constituição também tá muito claro os princípios das relações internacionais brasileiras. Então, vamos lá. A solução pacífica dos conflitos, não a guerra, não a intervenção. Autodeterminação dos povos, tá? Direito fundamental àquilo que a gente chama de decisão política definida pelas próprias pessoas ou a própria população dos países. Então, esse é um ponto importante. A Venezuela é um parceiro comercial do Brasil? Mas assim, não é aquilo que de mais efetivo a gente tem nas relações. As relações são muito mais sociais, muito mais de proteção das fronteiras, e o Brasil é o país mais importante da América do Sul, e por isso a defesa da soberania no Brasil é uma defesa que reverbera na América Latina. O Brasil é a principal liderança da América Latina, e isso também é um importante embate para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de alguma forma, tenta limar ou limitar um pouco a influência do Brasil na América Latina, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Artigo 4º da Constituição, princípio de não intervenção, princípio de autodeterminação, solução pacífica dos conflitos e defesa da paz. O Brasil e prevalência dos direitos humanos. O Brasil precisa declarar o quê? Se declarar questionando o que a intervenção norte-americana, como fez em 2003 com a invasão ao Iraque. Isso é do Brasil, o Brasil tem que fazer isso oficialmente, beleza? Vamos lá, você tem em Roraima hoje um ponto importante que é o impacto político midiático, apesar parece que a circulação das fronteiras está bem tranquila, segundo o ministro da Defesa, o Múrcio, né? Acabou de fazer uma declaração importante nesse sentido, né? Mas você tem Roraima com 190 mil venezuelanos, um estado que tem 700 mil habitantes, ou seja, você tem ali um gasto muito significativo com saúde e etc, segurança, né? O governo da Venezuela já pediu o fechamento das fronteiras, mas o do Brasil não, manteve as fronteiras abertas, né? Você tem ali um fluxo ali de 300 a 500 venezuelanos por dia, né? Já foi muito maior em 2019, no auge da crise, era de 1.500 por dia, né? E a Colômbia também mobiliza forças de fronteira. O Brasil tem um efetivo militar
na região de aproximadamente 10 mil soldados, confere? E lembra que tem ali pontos sensíveis, mais uma vez Monte Roraima, mais uma vez reserva em Yanomami, então são pontos sensíveis, inclusive com recursos, como por exemplo o ouro, terras raras naquela região, então é importante que a gente esteja atento, tá certo? O Brasil já se manifestou ano passado dizendo que a eleição do Maduro é ilegítima, tá certo? Então o Estado brasileiro se manifesta oficialmente em relação a isso, apesar da gente saber que aqui ou acolá você vai ter um membro da esquerda brasileira que também manifesta apoio ao Nicolás Maduro. Mas o que é fato, e isso é importante, tá? A condenação do ataque dos Estados Unidos não significa e não pode significar, na posição oficial do Brasil, apoio, e não significa, tá? Apoio à ditadura venezuelana. Não é isso. É uma defesa, inclusive, da própria soberania. Isso é também um ponto importante, tá? As reações globais, eu achei que assim o mundo vai entrar num espectro de tensão, vai abrir alguns precedentes, tá certo? Flávio, defende que em 2010 para 2012 nós temos o fim daquela nova ordem mundial. Flávio, chamo esse período de novíssima ordem mundial, né? Com o trumpismo e a volta da Rússia ao cenário de protagonismo geopolítico, com a confirmação do crescimento e do protagonismo político-econômico da China, né? Autores afirmam que nós temos mais pilares que estão sendo quebrados, né? O Oriente Médio continua numa situação caótica, a África se desestruturando, mas é a Europa, que era um ambiente de paz, volta a ter conflitos, né, com a anexação da Crimeia em 2014 e depois a invasão e o ataque, a guerra entre Rússia e Ucrânia a partir ali de 2022. Então isso é um ponto que eu acho que também é muito sensível e muito significativo, que a gente também precisa destacar. A União Europeia, né, tem uma divisão profunda, né, entre condenar juridicamente e alinhar com os Estados Unidos. Ponto muito importante, a Inglaterra, né, se manifestou claramente contrária e disse que não tem participação, o que nunca aconteceu, porque a Inglaterra sempre teve o quê? Participação nas invasões norte-americanas, né? E isso não foi compartilhado por Inglaterra e França, como eu já havia dito a vocês, né? A China vem de uma retórica absolutamente forte, né? Com ações econômicas, sanções, e aí já vai tentar buscar novos fornecedores, o que pode ser inclusive bacana para o Brasil, né? A China pode ampliar o consumo de petróleo brasileiro, tá? Mas perde um aliado estratégico aqui na América Latina, inclusive na elaboração daquilo que nós chamamos de nova rota da seda, né, que perpassa também para a América Latina. A Rússia condena a primeira ONU, e isso é um ponto que eu queria muito destacar. Tá? O Antônio Guterres perdeu a sua, na minha visão, a sua capacidade de continuar gerindo a ONU. E quando eu falo gerindo a ONU, eu estou falando que ele perdeu a capacidade de mobilização geopolítica. E o secretário-geral das Nações Unidas precisa efetivamente ter mais força. E quando eu falo mais força, é mais força de diálogo, mas também é mais contundência nas ações. A ONU soltou uma nota, secretário-geral, né? Soltou uma nota muito en passant sobre o problema. Eu acho que a ação deveria ser um pouco mais efetiva. O Conselho de Segurança tem que ser convocado com urgência, apesar do veto, né? E esse é um outro ponto que eu acho que a gente precisa falar com muito mais contundência, né? É preciso uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas já, né? O poder de veto dessas 5 nações que ainda reverberam, né, o contexto de Segunda Guerra Mundial precisa ser questionado. Não dá mais. O mundo é diferente. A ONU tinha na sua fundação 50 países, 55 países. Hoje o mundo tem mais de 195 países. Ou seja, é um outro contexto, é um outro cenário. Mas os atores que querem manter o imperialismo são os mesmos, praticamente os mesmos. Então a gente precisa questionar isso, né? Bom, a Rússia perde um parceiro militar, mas isso abre um precedente, eu acho que é importante tanto para a Rússia como para a China. Se os Estados Unidos invadirem um país da sua região de influência, por que eu não posso? Ou seja, a gente pode ter uma escalada de tensões, inclusive com possíveis ações militares. A China fez treinamento semana passada no mar ali territorial dela, né? E na qual
A gente tem a proximidade ali com Taiwan, por exemplo. O Japão já se manifestou contrário, também com treinamentos, né, de defesa. Então a situação está bem complexa ali na Ásia, tá certo? Na América Latina, a gente tem uma condenação majoritária, né? Talvez a voz mais forte seja do Gustavo Petros, da Colômbia, né? Mas assim, a gente tem Cuba, o Boris do Chile e outros atores se condenando, e a gente tem outros atores, né, como Milei, né, o novo presidente do Peru, né, que apoiaram o processo, mas mais uma vez. Eu tive conversas com diplomatas, com membros da diplomacia desses países. Tá todo mundo super assustado, porque hoje. E diplomata, em geral, senhoras, são profissionais, né? Não fica tentando falar para a base. O diplomata vai agir a partir do quê? Da estrutura jurídica internacional. Então, esse é um ponto que eu acho que é pacífico entre os diplomatas. Há um medo, há um temor sobre as ações norte-americanas a partir de então, tá certo? Na América Latina. E esse é um ponto também que a gente precisa destacar, tá certo? E por isso eu acho que esse é um precedente que muda o mundo, né? É um precedente que na América Latina, numa região pacífica, muda inclusive para o cenário de 2026, no processo eleitoral que a gente vai ter em diversos países, inclusive no Brasil, né? É uma nova Operação Condor, é uma nova Operação Brother Sun, né? É um novo Big Stick. É a doutrina Truman, desculpa, a doutrina Bush aplicada à América Latina, né? A gente vai ter um outro eixo do mal construído pelo Trump, né? Eu acho muito perigoso. A gente sabe que internamente o governo Trump passa por um momento complexo. Nós tivemos muito questionamento em relação às sanções às universidades, aos problemas econômicos de inflação, né? A fechamento de bibliotecas, né? A queda de orçamento voltado para a saúde, educação, né? Corte de gastos absolutamente severos em setores prioritários da sociedade norte-americana, né? Que muitas vezes são camuflados pela grande mídia, sobretudo profissional do Brasil, mas que estão lá, são problemas que estão lá, além da crise humanitária que vive os Estados Unidos, né? Você imagina comigo aqui, cara, deportação em massa é genocídio. Falando português, claro, genocídio é prática de provocação, produção, perdão, de morte física, cultural e social. Separar crianças das suas mães, deportar em massa é genocídio segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá lá, é direito internacional, mas o direito internacional morreu. Como a diplomacia passa por uma crise absolutamente profunda. E toda vez que a gente encontra isso na história, em geral a gente tende a ter um problema absolutamente significativo. E é isso. E é sobre isso que a gente precisa estar atento. Menos retórica daqueles que pouco sabem, menos retórica daqueles que usam da desonestidade intelectual para algum fim político, e mais sobre uma preocupação clara e manifesta em relação à soberania nacional. Nada disso significa apoiar o Maduro, ao contrário, né? Maduro precisa ser, de alguma forma, punido pelos seus atos, sobretudo dentro da Venezuela. E que a Venezuela, que o povo venezuelano possa, de fato, viver momentos de mais calmaria, de mais paz e de mais tranquilidade. Bom, é isso. É um pouco da minha análise sobre o processo, sem querer ser o dono da verdade, mas com aquela ideia de que em geopolítica não se acha, em ciência não se acha. Ou se estuda para saber sobre o assunto, ou se estuda para saber sobre o assunto. E se você gostou, se você curtiu, né, dá o like aí, segue, compartilha, divulga um pouco esse material pra galera. Eu vou colocar os cortes em outras redes sociais, né? Mas é muito bom ter você aqui comigo para entender um pouco sobre geopolítica. E olha só, Veias Abertas da América Latina, né? Ontem eu terminei de ler esse livro bem legal, do Bruno Lima Rocha Bialink Nili, né? Genocídio e Apartheid no Oriente Médio, né? Que vai falar um pouco sobre essas intervenções, inclusive dos Estados Unidos, além de outras obras da geopolítica. Estou aqui para sanar toda e qualquer dúvida que vocês, porventura, vierem a ter, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem na paz, tamo junto. Valeu, galera! Aliás, lembrando, tá?
Vou jogar também modo podcast, então vai estar disponível em todas as plataformas possíveis. Conto com a tua divulgação e conto com a tua presença. Qualquer dúvida é só me procurar, deixa aí nos comentários o que você achou, qual a sua opinião, que a gente vai tentar salientar todas as dúvidas. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Valeu, fiquem bem.